Imagine alguém que tinha tudo: dinheiro, poder, influência, e que acreditava que nada nem ninguém poderia mudar sua história. Agora pense comigo: o que aconteceria se, em um único instante, em um lugar inesperado, essa mesma pessoa fosse confrontada com algo capaz de quebrar seu orgulho, transformar sua arrogância em lágrimas e levá-la a tomar a decisão mais radical de sua vida? Hoje você vai ouvir uma história que não é apenas sobre um homem rico em um hospital. É sobre a chance que todos nós temos de despertar para o verdadeiro sentido da vida. Se você ficar comigo até o final, vai descobrir como um encontro aparentemente banal pode ser a chave para libertar sua própria alma das correntes invisíveis que te prendem. Ele chegou ao hospital como sempre chegava a qualquer lugar: impaciente, cheio de exigências, acreditando que sua fortuna comprava não apenas conforto, mas prioridade. O terno caro contrastava com a simplicidade das pessoas à sua volta. Os passos firmes ecoavam nos corredores, mas eram passos de alguém que nunca aprendeu a esperar. Alguém acostumado a ver portas se abrirem sem esforço. Naquela manhã, porém, não seria assim. O tempo parecia desacelerar, e pela primeira vez em anos, ele se viu sentado em uma sala comum, lado a lado, com desconhecidos que não tinham nada a oferecer em troca. Enquanto resmungava, o ambiente revelava um contraste perturbador. Enfermeiros passavam apressados, monitores cardíacos apitavam sem parar, vozes ansiosas se misturavam em preces silenciosas. Cada olhar ao redor carregava dor e esperança, mas o homem, fechado em seu ego, via apenas incômodo e atraso. A arrogância lhe queimava por dentro, como se o simples ato de esperar fosse uma afronta à sua posição. E antes de continuar essa história, deixa eu te pedir algo muito especial. Se esse começo já tocou em você, de alguma forma, se despertou uma reflexão dentro do seu coração, então retribua agora com um like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim você mostra que valoriza mensagens que transformam e garante que não vai perder nenhuma das próximas histórias capazes de abrir sua mente e seu coração. Clique no gostei, ative o sininho e venha caminhar comigo nessa jornada de descobertas e transformação. O hospital parecia um microcosmo da vida. Correria de um lado, silêncio pesado de outro, o som intermitente de máquinas lembrando que cada segundo podia ser decisivo. As paredes brancas refletiam não apenas a frieza do ambiente, mas também a fragilidade humana diante do inevitável. Pessoas comuns aguardavam, algumas cabisbaixas, outras sussurrando orações, e havia ainda quem apenas encarasse o vazio, perdido em pensamentos de medo ou esperança. No meio desse cenário, ele destoava. O homem rico não pertencia àquele ambiente. Pelo menos era isso que acreditava. Seu olhar percorria o espaço com desdém, como se estivesse acima de todos os que estavam ali. O cheiro de desinfetante parecia lhe incomodar. O ranger da maca ao ser empurrada por um enfermeiro arrancava expressões de impaciência de seu rosto. Para ele, aquilo não era apenas uma espera. Era um insulto à sua posição social, à imagem que havia construído de si mesmo. Enquanto as pessoas se entreolhavam, compartilhando a mesma dor silenciosa, ele permanecia isolado em sua arrogância. Segurava o celular como se fosse um escudo, digitava com força, reclamava em voz alta que esse hospital não sabia com quem estava lidando. Mas havia algo que ele não sabia. Às vezes, a vida prepara encontros que nenhum dinheiro pode comprar, momentos que atravessam a muralha do orgulho e expõem o coração humano em sua forma mais vulnerável. Naquele instante, a sala de espera deixou de ser apenas um local de transição para se tornar um palco. Um palco onde cada detalhe, cada respiração e cada silêncio estavam prestes a preparar a grande revelação.
O silêncio pesado da sala de espera foi rompido quando a impaciência dele transbordou em palavras. A cada minuto que passava, sua respiração se tornava mais curta. Os dedos tamborilavam no braço da cadeira e os olhos, cheios de soberba, procuravam alguém para culpar. Até que finalmente levantou-se com brusquidão, a voz ecoando pelos corredores. Isso é um absurdo! Eu não posso ficar esperando como se fosse qualquer um. Vocês sabem quem eu sou? Os olhares se voltaram para ele. Alguns pacientes se encolheram em suas cadeiras, outros apenas suspiraram, acostumados a ver pessoas que acreditam que dinheiro lhes concede privilégios até diante da dor. Uma enfermeira tentou acalmá-lo, explicando com paciência que havia protocolos, que cada atendimento seguia uma ordem de urgência. Mas as palavras dela eram como gotas de água em pedra seca. Ele não queria explicações, queria prioridade. A cada frase, o contraste ficava mais evidente. Enquanto outros pacientes apertavam terços nas mãos, sussurrando orações, ele levantava a voz em exigências. Enquanto alguns choravam em silêncio pela incerteza do diagnóstico de um filho, um pai ou uma mãe, ele reclamava do ar-condicionado, do atraso e da falta de respeito com sua posição. Era como se a sua arrogância fosse uma muralha que o isolava da realidade humana ao redor. Mas, sem que ele percebesse, a vida já estava preparando a brecha que derrubaria essa muralha. E a primeira rachadura viria não de uma resposta médica, mas da presença silenciosa de alguém que ocupava a maca ao lado. Enquanto o homem rico ainda resmungava, movendo a cabeça em desaprovação e lançando olhares de impaciência aos profissionais do hospital, algo passava despercebido por ele. A maca ao lado. Ali, repousava alguém tão debilitado que quase não se percebia sua presença. Um corpo frágil, coberto por lençóis brancos, respirando com dificuldade, conectado a aparelhos que emitiram sinais sonoros compassados, como se cada batida fosse um lembrete da fragilidade da vida. O contraste era quase poético. De um lado, a arrogância inflamada pela sensação de poder. Do outro, a vulnerabilidade silenciosa de quem já não tinha forças para exigir nada. Enquanto ele pedia prioridade, aquela pessoa mal conseguia abrir os olhos. Enquanto ele reclamava da espera, o outro lutava apenas para manter-se vivo por mais alguns instantes. Os enfermeiros passavam de um lado a outro, cuidando de cada detalhe, mas ninguém parecia notar a ironia da cena. Talvez porque a vida, às vezes, prefere que certas lições sejam reveladas no tempo exato, no momento em que a queda da máscara do orgulho se torna inevitável. O homem rico não olhou para a maca, não se importou com quem estava ali. Para ele, aquela presença era invisível, irrelevante. Mas o destino não ignora. O que ele descobriria dali a pouco iria atravessar seu coração como uma flecha. A revelação estava próxima, e seria impossível continuar o mesmo depois dela. Os minutos seguintes pareceram se arrastar em uma eternidade. O homem rico, ainda em sua bolha de orgulho, não percebia que o destino estava prestes a lhe aplicar a lição mais dura de sua vida. Até que uma conversa sussurrada entre os enfermeiros começou a chamar sua atenção. Eles se aproximaram da maca ao lado, ajustando os aparelhos, falando baixo, como se cuidassem de alguém cuja vida estava por um fio. Curioso e ao mesmo tempo irritado por não ser o centro das atenções, ele ergueu os olhos. Pela primeira vez, observou aquele corpo frágil, quase imóvel. Então, quando um dos lençóis foi levemente ajustado, o rosto daquela pessoa foi parcialmente revelado. O impacto foi imediato. O coração dele disparou, o ar lhe faltou e a arrogância que lhe dava sustentação pareceu evaporar em segundos. Não era um estranho qualquer. Não era apenas mais um paciente. Era alguém que fazia parte de sua própria história. Alguém que ele não via há anos, mas cuja ausência ainda ecoava como uma ferida aberta.
Um familiar que ele havia deixado de lado por conta de ambições, negócios, fortunas. O sangue dele corria naquele leito, e com isso veio o choque. Toda a sua pressa, toda a sua reclamação, todo o seu orgulho agora se reduziam a pó diante daquela presença. O homem que acreditava poder comprar tudo descobriu que existiam encontros que nem o dinheiro, nem o status, nem a influência poderiam evitar. Era o destino batendo à sua porta, lembrando-o de que nenhuma riqueza pode blindar alguém da dor mais profunda. Encarar o que foi negligenciado no passado. O homem, que até poucos instantes parecia inabalável, sentiu as pernas tremerem, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A arrogância que o fazia erguer a voz agora lhe prendia a garganta, transformando-se em silêncio sufocante. Seus olhos, antes carregados de impaciência, se encheram de algo que há muito tempo não experimentava: vulnerabilidade. Ele não conseguia acreditar no que via. Aquele rosto, mesmo abatido pela dor e pela fragilidade, era inconfundível. Memórias antigas começaram a surgir como ondas violentas. Risadas esquecidas, promessas quebradas, discussões que terminaram em afastamento. O homem rico, acostumado a controlar tudo, percebeu que havia perdido o essencial da vida por se entregar ao orgulho e ao poder. As paredes brancas do hospital já não eram apenas frias, pareciam agora julgá-lo, refletindo sua própria indiferença ao longo dos anos. Cada apito dos aparelhos soava como uma sentença, lembrando-o de que o tempo que havia desperdiçado jamais poderia ser recuperado. Ele tentou falar, mas a voz falhou. As palavras presas em sua garganta se transformaram em lágrimas contidas que ardiam como fogo. Naquele instante, não havia dinheiro suficiente para reverter o passado, nem influência capaz de mudar aquela cena. E foi aí que a pergunta começou a ecoar em sua mente como um trovão. O que eu fiz da minha vida? De que adianta tanto poder se falhei no que realmente importa? Era o início de uma transformação. Não pela força de uma escolha planejada, mas pelo peso esmagador de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Foi como se algo dentro dele tivesse finalmente se quebrado. O orgulho, que antes parecia uma muralha intransponível, começou a desmoronar pedra por pedra. O homem rico respirou fundo, os olhos marejados fixos na figura frágil da maca ao lado. Aquele encontro não era acaso, era um chamado. Um chamado para abandonar a vida vazia que havia construído e, pela primeira vez, tomar uma decisão que não estivesse baseada em poder ou status. Com mãos trêmulas, ele levou a carteira ao colo, não para exibir notas ou cartões, mas como se aquilo fosse agora um símbolo de sua prisão. Cada centavo acumulado, cada bem conquistado, parecia-lhe um peso morto. Não fazia mais sentido. A vida, que até então havia medido em números, agora se revelava em valores que não cabiam em cofres nem contas bancárias. Diante do olhar curioso de alguns, ele começou a falar. Mas sua voz já não carregava a soberba de antes. Era baixa, rouca, sincera. Eu não quero mais nada para mim. Quero que tudo o que possuo seja usado para quem precisa, para hospitais, crianças, famílias esquecidas. Se a minha riqueza não pode trazer de volta o que perdi, que ao menos alivie a dor de outros. A decisão caiu como um trovão no ambiente. Enfermeiros e pacientes se entreolhavam incrédulos. Um homem que minutos antes reclamava do ar-condicionado, agora entregava tudo o que tinha. E não era apenas dinheiro que ele doava, era a própria alma, libertando-se das correntes invisíveis que o mantiveram cativo por tantos anos. O silêncio que tomou conta da sala após sua declaração não foi vazio. Era um silêncio pesado, cheio de significado, como se todos os presentes soubessem que haviam testemunhado algo raro. A queda de um império interior,
e o nascimento de um novo homem. O rosto dele, antes marcado pela impaciência e pelo orgulho, agora refletia uma paz estranha, quase desconhecida. Ele não era mais o mesmo. Aquela arrogância que o fazia se sentir acima de todos havia se dissolvido diante da fragilidade da vida. Pela primeira vez, o homem rico entendeu que não era o centro do mundo. Era apenas mais um ser humano diante do mistério da existência, igual a todos que esperavam naquela sala. Enquanto olhava novamente para a maca ao lado, lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ele tentasse escondê-las. Não eram lágrimas de desespero, mas de libertação. Lágrimas de alguém que finalmente entendeu que viver é mais do que acumular bens. É sobre partilhar, perdoar, recomeçar. No fundo, ele sabia que a decisão de doar tudo não apagaria o passado, não recuperaria o tempo perdido, nem curaria as feridas que havia causado, mas transformaria seu futuro. Era o primeiro passo para se reconciliar com a vida e talvez com aquele que o destino colocara novamente diante dele. E naquele instante, algo poderoso aconteceu. A riqueza já não lhe definia. O peso do ego havia caído e em seu lugar nasceu uma leveza que há muito não sentia. A verdadeira transformação não estava no ato de doar, mas no ato de se despir do orgulho e abrir o coração. Os dias que se seguiram não foram apenas uma continuidade da vida, mas o início de um caminho totalmente novo. O homem rico, antes temido por sua frieza e respeitado apenas por sua fortuna, começou a enxergar o mundo com outros olhos. As ruas que antes lhe pareciam apenas cenários de passagem, agora revelavam rostos, histórias, dores e esperanças. Ele percebeu que cada pessoa que cruzava seu caminho carregava uma batalha invisível e que a arrogância o havia cegado para essa verdade durante anos. O luxo da sua mansão já não tinha brilho. O silêncio dos corredores enormes lhe parecia agora um lembrete incômodo de quantos sorrisos e abraços ele havia trocado por negócios e reuniões intermináveis. O carro importado, antes símbolo de status, tornou-se apenas um meio de transporte, incapaz de preencher o vazio que sentia por dentro. Pela primeira vez, entendeu que aquilo que havia chamado de conquista era, na realidade, uma prisão dourada. A decisão de doar, tudo não era mais um gesto isolado, mas uma filosofia de vida. Ele passou a visitar hospitais, orfanatos, comunidades esquecidas, não como um benfeitor arrogante que espera aplausos, mas como alguém que precisava aprender com a humildade de quem tinha pouco, mas carregava uma riqueza interior muito maior. O homem, que antes reclamava da espera em uma sala de hospital, agora aprendia a esperar nos olhos dos necessitados, a ouvir suas histórias, a estender a mão sem pressa. Sua maior transformação não foi o esvaziamento de suas contas, mas o preenchimento do coração. E assim, a história daquele homem rico se tornou mais do que um episódio isolado em um hospital. Foi um espelho que nos obriga a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes, em meio à correria da vida, reclamamos da espera, nos irritamos com os atrasos, murmuramos porque as coisas não saem como planejamos, sem perceber que ao nosso lado pode estar a lição mais importante que Deus quer nos ensinar. Aquele homem descobriu, da forma mais dura, que o verdadeiro valor da vida não está nos cofres cheios, mas no coração transformado. Ele entendeu que diante da fragilidade humana não existe status, não existe poder, não existe riqueza que compre sentido ou prolongue um único segundo além do permitido. E eu pergunto a você que me ouve agora, de que tem valido sua pressa, sua corrida diária, suas reclamações constantes? O que você faria se descobrisse que a bênção que tanto busca não está no que você possui, mas nas pessoas que a vida coloca no seu caminho?
Talvez a sua maior riqueza não esteja em bens acumulados, mas em gestos simples de amor, perdão e generosidade. Talvez a mudança que você tanto pede venha justamente do encontro inesperado, que parece comum, mas que pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Não ignore as lições que o silêncio e a espera trazem. Porque, assim como aconteceu com aquele homem, pode ser nesse intervalo, nesse instante aparentemente banal, que sua vida será transformada para sempre. Essa história nos mostra que não importa o quanto tenhamos acumulado, nem quão alto acreditamos ter chegado. No fim, a vida sempre encontra um jeito de nos lembrar que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de oferecer. O homem rico entrou naquele hospital preso ao orgulho e saiu dele livre, porque descobriu que a maior prisão não eram as paredes da sala de espera, mas o peso que carregava dentro do coração. Talvez hoje você também esteja reclamando das demoras, dos atrasos e das frustrações da vida. Mas e se cada momento de espera for, na verdade, uma preparação para um encontro que pode mudar tudo? Assim como aquele homem, você pode transformar dor em libertação, orgulho em humildade e bens materiais em sementes de esperança. A pergunta que fica é: o que você vai escolher? Seguir vivendo aprisionado ao ego e à pressa, ou abrir espaço para o que realmente importa? A decisão que ele tomou foi radical, mas trouxe a paz que dinheiro algum poderia comprar. E talvez essa mesma paz esteja disponível para você hoje, se apenas permitir que sua vida seja guiada não pela arrogância, mas pelo amor, pela compaixão e pelo verdadeiro sentido da existência. Se essa mensagem já começou a falar com você, se de alguma forma está despertando algo dentro do seu coração, então me ajude a levar essa palavra a mais pessoas. Deixe o seu like e se inscreva no canal como forma de retribuir por esse conteúdo que pode transformar vidas. Juntos, podemos espalhar histórias que despertam, curam e libertam. Sua interação não é só um clique, é parte dessa transformação.